Bora te contar também sobre um papo de Leila Pereira com conselheiros importantes do Verdão. Ela está obcecada com a ideia de ser campeã da Libertadores da América antes de deixar a presidência. Falo sobre as últimas do mercado. Danilo esfriando todo o rumor de que poderia estar fechado com o Palmeiras, além de últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Danilo, o volante do Botafogo vai ou não para o Palmeiras? Ele ainda pode pintar no Flamengo e as ofertas da Europa. A grande novidade foi divulgada pelo próprio atleta. Na noite dessa terça-feira, o Danilo usou suas redes sociais para postar uma foto treinando, se exercitando em Salvador, onde curte férias. E ele postou essa foto do treino com a camisa do Botafogo, colocando na legenda que se apresenta no clube na próxima semana. Foi essa postagem que se tornou um grande balde de água fria na notícia, nas informações que vários setoristas do Palmeiras vinham cravando. É que todo mundo não, mas bastante gente assegurou que o Danilo já estava acertado com o Palmeiras e que até o fim dessa semana seria anunciado. Eu venho trazendo informações diferentes, contando para vocês que o Palmeiras está de fato interessado, já fez uma primeira proposta recusada, tem a prioridade do Danilo caso não surjam propostas do futebol europeu, mas a meta dele e do Botafogo segue sendo aguardar por ofertas, especialmente da Inglaterra. E o fato de a janela nem ter aberto no continente europeu dá alguma tranquilidade ao Botafogo. Vários setoristas do Palmeiras têm cravado que o desespero financeiro do Botafogo vai fazê-lo aceitar qualquer proposta. Eu já disse para vocês que o John Textor foi embora e a chegada da GDA Luma acaba por garantir algum conforto financeiro para o Botafogo. O Botafogo segue em enormes dificuldades, segue precisando fazer dinheiro e o Danilo é hoje o grande ativo. Mas não há o desespero de vender agora para colocar dinheiro em caixa. É possível esperar pelo menos 2, 3, 4 semanas, quem sabe 1 mês e meio. Janela de transferências na Europa ainda nem abriu. Só para completar, aquela primeira proposta feita pelo Palmeiras e já recusada pelo Botafogo, que envolvia 20 milhões de euros mais o repasse do zagueiro Naves, essa já nem existe mais, nem pode ocorrer, porque o Naves foi vendido para o Necaxa no México por 3 milhões de dólares. Você acha que o Danilo é tudo isso? Até quanto dá para investir no jogador? Use o espaço para comentário, já registre agora mesmo a sua opinião, a saideira sobre o Botafogo. Nas últimas horas, o Botafogo avançou para a contratação do centroavante Danilo Pereira, 27 anos de idade, brasileiro, com passagens por Rangers, da Escócia, Ajax e Feyenoord, ambos da Holanda. Informação importante no Palmeiras, Leila Pereira tem dito a pessoas próximas que não pretende vender jogadores titulares em caso de propostas da Europa nessa janela de transferências. Tudo porque ela colocou na cabeça que quer deixar a presidência do Palmeiras em dezembro de 2027 com pelo menos um título da Libertadores da América. A Leila havia assumido a presidência do Palmeiras em 2022 e tem uma série de títulos. Foram 2 campeonatos brasileiros, 22 e 23, 4 campeonatos paulistas, 22, 23, 24 e 26, além da Recopa Sul-Americana em 22 e a Supercopa de 2023. Mas lhe falta ganhar a Libertadores da América e ela está obcecada com esse título. São mais 2 possibilidades, a dessa temporada e a próxima. Até por isso, a Leila já deixou bem claro para o Anderson Barros e para o Abel Ferreira que está disposta a recusar eventuais propostas pelo Alan, pelo Flaco Lopes e por outros jogadores titulares importantes no time de Abel Ferreira. Qual vai ser a estratégia do Palmeiras para tentar alcançar aquela meta de 400 milhões de reais com vendas de atletas que está estipulada no balancete do clube? A ideia vai ser vender jogadores da base, que não foram ou não têm sido tão utilizados. Por exemplo, o Benedetti, zagueiro que já foi alvo de propostas e sondagens da Europa. Eduardo, uma das maiores promessas da base. Meio atacante, que vem sendo monitorado por gigantes do futebol europeu, pode acabar sendo negociado, assim como Eric Belé. Importante registrar que o Luigi, atleta com potencial para garantir venda, está de saída. O jogador tem negociações avançadas para ser emprestado para o New York City. Empréstimo gratuito com opção de compra de 7 milhões de dólares ou 35 milhões de reais. O que você pensa sobre a estratégia da Leila? Ela está certa em abrir mão de vendas importantes para manter o time unido e aumentar as chances de título nessa temporada, ainda que isso custe problemas financeiros no próximo ano? Use o espaço para comentário e deixe registrado a sua opinião.
E Abel Ferreira está encantado com mais um jogador das categorias de base agora. O atacante é Heitor, só 18 anos de idade, centroavante do time sub-20. Mesmo sendo o mais jovem da categoria sub-20, entre os titulares, ele tem números bem interessantes. 12 gols em 18 partidas na atual temporada. Pois bem, o Heitor foi testado em alguns treinos durante esse período de intertemporada no time principal e deixou excelente impressão, inclusive marcando gols nos últimos jogos treino. A ideia do Palmeiras, até pelo bom momento do Heitor, é se livrar o mais rápido possível do Luiz, alguém que não conseguiu decolar no time principal. Então, se pintar uma proposta só razoável, o Luiz deve ser negociado para que o Heitor possa integrar de forma definitiva o elenco do time principal. Heitor, que já esteve na mira de West Ham, Shakhtar, Atlético de Madrid e Grupo City. Há quem garanta até que o Grupo City prepara uma oferta de 20 milhões de euros pelo centroavante, que tem só 18 anos de idade. Importante registrar que o Palmeiras é dono de 100% dos direitos econômicos do atacante, contrato até 2029. O que você pensa sobre esse atleta que já vestiu inclusive a camisa da Seleção Brasileira Sub-20 em 2 amistosos recentes? Será que está pintando aí mais um jogador do nível de Estevão, Hendrick, Vitor Reis e companhia? Ou uma venda mais modesta? Se você acompanhou o Heitor, gostaria de saber a sua opinião, beleza? E o Palmeiras está se desfazendo de 2 atletas das categorias de base, um volante extremamente badalado internamente, outro um zagueiro que já não tinha tanto espaço no elenco profissional. Quero começar com a informação exclusiva: Luiz Pacheco, volante de 18 anos de idade, super badalado internamente, deve jogar por empréstimo no Juventude até o fim da temporada. Empréstimo sem a opção de compra, com o time gaúcho assumindo 100% dos seus salários. Foi a opção que o Abel Ferreira e que o Palmeiras encontraram para que o Luiz Pacheco tenha mais minutos, jogue por mais tempo no elenco profissional de futebol. A ideia é que ele volte em 2027 para ocupar um papel de mais protagonista no elenco palmeirense. Já em relação a Naves, zagueiro que havia disputado a última temporada emprestado no futebol português, chegou a ser colocado como moeda de troca, numa negociação que envolveria Palmeiras, Botafogo e Danilo. O Botafogo acabou recusando o Naves, que está de mudança para o Necaxa do México, operação de 3 milhões de dólares ou pouco mais de 15 milhões de reais. A verdade é que a negociação do Naves é em definitivo e o Palmeiras coloca para dentro dos cofres cerca de 15 milhões de reais. Só para completar, registrar que a busca pelo Danilo segue complicada. O Botafogo tem afirmado para o Palmeiras que não tem pressa em negociar o atleta, até porque sabe que a janela de transferências no futebol europeu ainda nem abriu e podem pintar boas coisas de lá. Já votei agora e o Danilo vem para o Verdão. Edivaldo Gomes, obrigado pelo voto. Informação que eu tenho de que ele pode vir desde que não apareçam propostas. Bora explicar um pouquinho sobre as possibilidades para o Danilo lá no exterior. Chegaram a falar em Galatasaray, o Galatasaray está avançando na contratação de um jogador de lá, tá? Falaram em Chelsea, eu posso cravar que para o Chelsea ele não vai. O Chelsea comprou o Andrei Santos por 12 milhões de euros, o vendeu por quase 60 milhões de euros para o Manchester United, mas o Chelsea tem outro alvo para substituir o lugar do Andrei Santos, o Danilo está descartado. O Zenit é o mais antigo interessado no Danilo, quase há tanto tempo quanto Palmeiras e Flamengo. Só que o Danilo tem enorme resistência em relação a ir para a Rússia. Por mais que ele vá ganhar lá mais dinheiro do que em qualquer outro clube, o Danilo tem relutado com essa ideia. O Zenit já chegou a 30 milhões de euros, mas me parece hoje uma carta fora do baralho. Também falaram de Danilo no Arsenal, informação que eu tenho de que o sonho do Arsenal é contratar outro brasileiro, o Bruno Guimarães. E é esse movimento que pode abrir uma porta, essa sim, bastante interessante para o Danilo na Premier League que ele tanto sonha. Se o Bruno Guimarães trocar o Newcastle pelo Arsenal, o Newcastle já demonstrou interesse em fechar com o Danilo. E esse talvez seja o maior risco para o Flamengo, para o Palmeiras hoje, né? Dá para dizer que o Palmeiras tem mais interesse no Danilo do que o Flamengo. Uma possibilidade é que nem o Rômulo, né? O Rômulo do Palmeiras está emprestado ao Novo Horizontino. Com a camisa do Novo Horizontino ele arrebenta. No Palmeiras não conseguiu jogar. E agora tem alguns clubes interessados no Rômulo. O Internacional, o Atlético Paranaense e o Red Bull Bragantino foram clubes especulados, tá bom? O Adriano Moraes quer saber se o Palmeiras desistiu do Almada. Deixa eu falar sobre o Almada. No começo do ano, assim que surgiu uma especulação de que o Almada poderia ir para o River Plate, o Palmeiras entrou em contato. Foi lá por mês de janeiro, fevereiro. Almada, a gente quer te contratar, como é que faz? Aí o Almada nem permitiu que o Palmeiras abrisse conversas com o Atlético de Madrid sobre a alegação de que ele não jogaria no Brasil. Se for para sair do Atlético de Madrid, eu prefiro ir para a Europa. Pois bem. Mais recentemente surgiu outra notícia linkando o Almada com o River Plate.
E a notícia mais recente dá conta de que o Atlético de Madrid aceitou uma proposta do River Plate pela Almada, 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Confesso que eu não tenho informação de que o Palmeiras buscou a Almada de novo. Especialmente depois da chegada do Arias, acho que essa possibilidade é um pouco menor. O Palmeiras, nesse momento, pensa em um único nome do Danilo, jogador do Botafogo. A grande novidade do dia foi publicada pela coluna do Fla, assegurando que o Flamengo tem um acordo verbal com o Almada. Me parece precipitada essa informação. Eu consultei uma pessoa do Flamengo que obviamente negou, também não sei se ela confirmaria com o Almada disputando Copa do Mundo. Mas, em linhas gerais, o que a coluna do Fla afirma é que se o River Plate fechou com o Atlético de Madrid, o Flamengo fechou com o Almada. Por que eu desconfio? Porque o Almada vinha batendo na tecla de que se for para sair da Europa, ele prefere jogar na Argentina, mais especificamente no River Plate do que no Brasil. Mesmo sabendo que aqui ele vai ganhar mais, mesmo sabendo que os times no Brasil têm mais chance de brigar por título. É uma coisa que está na cabeça dele. E aí, não podemos fazer conta com o dinheiro dos outros, certo? Mas nem para o River Plate o Almada respondeu. O Almada disse, beleza, vocês se acertaram entre os clubes, espera a Copa do Mundo acabar e eu vou ver o que eu quero. O que me parece mais plausível, que o Almada esteja esperando para ver o que aparece de proposta da Europa. Se não aparecerem propostas da Europa, aí sim eu acho que o River Plate e eventualmente o Flamengo vão passar a ser opções. O River se acertou com o Atlético e fez proposta oficial para o Almada no mês passado. A proposta ainda não foi respondida, tá? E aí só queria completar deixando uma pergunta para você que está assistindo no chat. Já usa o espaço do chat para responder se você, na condição de presidente do seu clube do coração, prefere o Almada ou o Danilo. Eu vou responder mais para frente, tá? Não vou responder agora não, vou esperar a participação de vocês, não quero influenciar ninguém. Rapaziada boa, mais um giro de notícias do Palmeiras para você que ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado nos bastidores do Verdão. Então desde já agradeço demais o seu like, sua opinião e as suas informações aí. Então não esqueça de sentar o dedo no like para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado e informado, noticiado nos bastidores do maior clube brasileiro, o poderoso Verdão. Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço, até o próximo vídeo, fui.